Bom, primeiro, eu tenho muitas dúvidas, sabe? Isso eu já devo ter mudado de opinião e não tem problema nenhum, acontece. Eu não sei se afastar árbitro resolve, não, viu? Porque, por exemplo, quando o cara pede um gol feito, ele não é afastado, né? Quando o técnico faz uma barbaridade em alguns jogos, que ele entrega o jogo por alterações mal feitas, ele não é afastado. Então, não sei se é esse o caso. O Brasil tem um problema crônico de arbitragem, que é a formação dos árbitros. Formação muito ruim, muito deficiente. Os instrutores são muito fracos. E o treinamento vai ser dado pelos instrutores. Então, a coisa vai continuar correndo, o cachorro correndo atrás do rabo. O afastamento foi político, obviamente, né, conforme foi dito. A princípio, a gente acha que os caras são todos honestos, corretos, né? Mas é bom sempre lembrar que em todas as profissões tem pessoas desonestas. Mas a maioria realmente são pessoas ok, só que eles são despreparados. A própria seleção para árbitros era feita mais em termos de condicionamento físico do que provavelmente em aptidão, conhecimento, dinâmica de jogo. Os treinamentos são feitos com crianças. Ou seja, você não tem o dinamismo do jogo, o cara não entende. A maioria deles, se você olhar, nunca jogou futebol, não sabe como é que funciona. O que eu quero dizer, não é jogar futebol. Os caras têm maneira de falar, nunca jogou. Depende, você joga na várzea. Você jogou, você pelo menos sabe o dinamismo do jogo. Você é ruim, você não vai ser um profissional. Mas você jogou, você sabe como é que funciona o dinamismo do jogo. E a maioria deles me parece ser caras criados pela avó, sabe? Que ficavam empinando pipa no ventilador, jogavam bolinha de gude no ar-condicionado, tinha que jogaram bolinha na grama, sabe? Ou uma graminha sintética, ou no tapetinho da vovó e tal. Então são os caras assim. E aí eles vão na academia, aqueles ratos de academia, tudo fortão. Então, eles não são do ramo, eles não sabem optar. E os instrutores são do mesmo nível. Péssimos. Você olha os caras que são instrutores, você fala, pô, esse cara era péssimo árbitro. Falta entendimento da regra. Você vê a dificuldade que eles tiveram de entender o VAR, aqueles pênaltis de queimada que eu cansava de falar aqui, chutava, batia na mão, os caras marcavam. Demorou 2, 3 anos para eles entenderem que aquele movimento, e ainda não entenderam perfeitamente, que a regra mandava era se o cara tivesse um movimento proposital, intenção nunca desapareceu do jogo. Era a regra Vampeta, lembra que o Vampeta ficava falando? E era desconhecimento mesmo da regra, eles não conhecem, eles não conseguem entender. Ou seja, falta inteligência, até pelo baixo nível cultural, né, no Brasil, do modo geral, falta cultura, inteligência para eles entenderem um pouquinho da regra. Por exemplo, outra coisa que eu estou ouvindo toda hora. Agora a regra permite que deixar a regra mais apertada, só o capitão pode falar com o árbitro. Ao contrário, aqui no Brasil, eles não puniram, eles criaram uma facilidade. Ninguém pode falar com o árbitro, ninguém pode reclamar. Aqui no Brasil é uma zona, todo mundo reclama. Até o auxiliar técnico e tal, não sei o quê. No futebol civilizado, ninguém podia falar com o árbitro, ninguém. E agora deram a concessão do capitão poder reclamar. O capitão, ele funcionava apenas para sortear ao lado e para receber as comunicações do árbitro, não o contrário. Agora, a regra criou uma facilidade do capitão poder ser o intermediário, o interlocutor. Aqui é uma zona, então aqui parece o contrário, não proibir os outros de falar. Não, nunca ninguém pôde falar, nem o capitão. Mas eles não conseguem ter esse entendimento. Então, eu acho que é uma coisa muito frágil, muito ruim no nosso futebol. E por que eles não vão afastar os árbitros definitivamente? Porque são os mesmos, eles estão aí. Dessa vez o Marcelo de Lima Henrique errou, o outro lá errou, na outra eles vão bem. Aí, porque é meio ocasional, é meio questão de sorte também, né? VAR eu acho uma desgraça. Acho que ter VAR no Brasil é um retrocesso, porque os caras não têm capacidade para entender como é que funciona o VAR. Então virou muleta. O VAR ele deveria ser um auxílio muito raro, uma coisa assim, uma intervenção mínima, mas ele interfere em tudo. E o árbitro transferiu a responsabilidade para o VAR. Então ele é uma tragédia no futebol brasileiro. Você arrumou um árbitro ruim, auxiliar, mas um auxiliar que intervém diretamente no jogo. Como a maioria dos árbitros não tem personalidade, eles vão atrás do que o VAR fala. Então o jogo fica todo picado e os erros continuam iguais. Então é muito complicado, é um processo muito complexo, né? É difícil de você... Não adianta. Se você trouxer um árbitro de fora... Tem muito árbitro ruim fora também, viu? Vai trazer árbitro espanhol. A Espanha é campeã mundial de árbitro ruim. Portugal teve o escândalo do apito dourado lá. Calma, vamos ver. Também não é assim, né? Vamos devagar. Tem muito árbitro ruim lá. E se for mal orientado, ó, aqui a gente funciona assim, vai errar do mesmo jeito. Então, acho que nós deveríamos ter uma mudança de filosofia. Pegar, primeiro, gente competente que entendesse efetivamente a arbitragem. Segundo, pessoas que tenham aptidão
Não precisa ser forte, pode ser um baixinho, pode ser um magrelo, pode ser você tinha aí o Morgadinho, ele era magrinho, corria e tal. Tinha o do Círio, que era grandão, que também funcionava. Tinha o Emílio Marques Mesquita, que ele era gordo, mas ele era um instrutor e tanto, o cara conhecia de regra de futebol. Depende muito da aptidão do cara. O cara tem que saber ter aptidão, né? E se não tiver, não adianta. E os caras aqui, eles não têm aptidão, eles não sabem, eles não conhecem a regra do jogo. Tem que trazer pessoas sérias, competentes, que tenham aptidão para o negócio, e colocar gente que tenha aptidão. Não que seja só um cara de academia, um cara forte. Tal. O cara, então, nada contra o cara fortão. Mas ele não pode ser um árbitro de futebol porque ele é fortão, porque ele é parrudo. Não, gente, não tem nada a ver uma coisa com outra. É aptidão. O cara tem que ter aptidão. Se tiver aptidão, ele vai apitar. Se não tiver, não vai. É isso. Então, é uma coisa que eu entendo como caso perdido. Caso perdido. E muita gente fala assim, todo mundo votou no Edinaldo, ninguém pode reclamar. Também é relativo, porque teve gente que reclamou e que foi favorecido. Teve gente que votou no Edinaldo e foi favorecido. Então teve gente que votou no Edinaldo e foi prejudicado. Mas teve gente que votou no Edinaldo e foi favorecido. Então, meio que, né? Entendeu? Acho que é mais ou menos por aí. Essa questão é bem importante. Boa tarde a todos. Pena que hoje não dá para falar isso pro Thiago Asmar, mas falarei na primeira oportunidade, que ele tem batido muito nessa tecla. Não, todo mundo votou nele e tudo. No primeiro momento, tem TPC, faz sentido, né? Porque a gente fica irritado com a subserviência dos cartolas, né? Voltam no mesmo cara. Mas aí vamos analisar. Ontem eu estava conversando com um amigo meu, o Felipe, e ele estava falando sobre isso. Ele que não é jornalista, é psicólogo, ele estava falando, cara, vamos raciocinar um pouquinho aqui. O esporte não tem direito de reclamar porque votou no Edinaldo? Porque quando você vota no prefeito da sua cidade, por exemplo, e elege o prefeito, você naquele momento, digamos, acredita que aquele cara pode ser a melhor opção que você tem. Ou menos ruim. Ou menos ruim. Você votou no cara. Não significa que você está dando uma carta em branco para ele fazer o que ele quiser. Você apenas votou no cara. Você pode amanhã pedir o impeachment do prefeito se ficar comprovado que ele está roubando, que ele é desonesto e as pessoas tiverem esse movimento. Quem votou no Augusto Melo e hoje pede o impeachment? Certamente tem gente que votou nele que hoje pede o impeachment. Tanta gente pedindo impeachment do presidente do Corinthians. Né? O cara votou e está pedindo impeachment, por quê? Votei, mas eu me arrependi. Claro que a gente sabe muito bem que no caso da eleição da CBF existem outras questões, como por exemplo, você não ter outro candidato, é difícil lançar candidatura porque tem que ter apoio de federações. As federações elegem o presidente sozinhas, não precisam dos votos dos clubes. Podem até abrir mão de algumas federações que, acho que com 20 ou 21 você elege, né? Ou seja, mesmo que você tenha algumas federações dissidentes, digamos assim, né? E todos os clubes reunidos, 2 dezenas de federações, um pouco mais, conseguem eleger o presidente. Então você não consegue nem lançar uma candidatura, embora também a candidatura do Ronaldo, né? O jogo que foi publicou isso já faz tempo, de que o Ronaldo seria apoiado pelo Del Nero e pelo Ricardo Teixeira. A partir desse princípio significa também que a candidatura do Ronaldo seria melhor, né? Não seria melhor, pelo amor de Deus. E o Ronaldo, bem, pergunta o pessoal do Valladolid o que acha do Ronaldo como gestor, né? Será que o Ronaldo seria um bom nome? O fato de ter sido um grande jogador não significa nada nesse contexto. Mas realmente o esporte tem direito de reclamar. Eu fiquei pensando, claro que tem. Porque votou, mas pode reclamar. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Porque você pode se arrepender do voto, você pode ter votado que, por exemplo, vamos imaginar, na outra eleição, a última eleição mesmo da CBF foi a do Caboclo. 3 clubes não votaram nele: Atlético Paranaense, Corinthians e Flamengo. O que mudou? Nada. Nada. Aí imagina o esporte, que, todo respeito ao esporte, é muito menor que o Palmeiras, que foi adversário do domingo, votasse em branco, em protesto, não voto no Edinaldo. Beleza. A gente acha mesmo que o Sport Recife, voltando da Série B, é o time que tem que peitar o presidente da CBF? Não voto nele? Por que não o Palmeiras, que é muito mais poderoso? O Flamengo, o Corinthians, o Grêmio, o Inter, o Vasco, o Atlético, o Cruzeiro, são clubes com mais peso do que o Sport Clube do Recife. Então, nenhum deles fez isso. O próprio Botafogo, o dono do Botafogo, andou batendo de frente com a CBF, e agora também o Botafogo foi lá e votou, aclamou. Esses clubes, é o campeão sul-americano e brasileiro, e teriam muito mais responsabilidade, digamos assim, muito mais, digamos, a missão de contestar do que o esporte. O esporte pode reclamar. Sim, eu votei nesse candidato, mas eu não concordo com essa arbitragem. E, de fato, é isso. Porque se for assim, gente, ninguém pode reclamar da arbitragem mais, independente de qualquer coisa. Aí vem a questão da matéria da Piauí, que é devastadora, né? A imprensa está falando, as pessoas estão comentando, é um negócio, assim, bizarro, né? Bizarro o que acontece ali. Qual clube se manifestou? Olha, eu votei no presidente da CBF, mas diante dessas acusações gravíssimas, revelações aqui da revista, eu defendo o impeachment do presidente. Alguém fez isso? Por que não fizeram isso? Agora a informação está lá. Ou então a CBF que mostra que aquilo ali não é verdade.
Até agora houve alguma manifestação da CBF retrucando? Eu não vi. Nada. Se aconteceu, por favor, me desculpe, mas eu não vi. Né? Por que esses clubes que eu citei, que são muito maiores que o Sport Clube do Recife, não se manifestaram após a publicação? Por que eles não se reuniram na Liga Forte ou na Libra, ou juntinhos, né? Já que de vez em quando eles conversam entre si, e fizeram uma frente para pedir o afastamento do presidente? Ah, mas eles votaram. Sim, você pode votar, pode pedir o afastamento depois, se acharem que devem pedir. Ou eles acham que está tudo bem? Então está tudo bem. Se eles acham que tudo que está escrito ali está tudo bem, está tudo bem. Então acho que essa que é a questão. Porque a gente não pode também cair nessa. Senão fica muito cômodo para a CBF. Ah, não, os caras votaram nele, não pode reclamar. Então erra, e ninguém pode reclamar porque votou nele. E é verdade. E é verdade. Agora, o fato de não ter investido tudo é grave, claro. A CBF investe em outros campos, não investe, segundo a matéria, na arbitragem. Mas a gente não vai resolver. Com essa turma não vai resolver por uma razão muito simples, como treinamento. Eles são, como diria a expressão que eu gosto muito do Tostão, Zé Regrinha. Zé Regrinha é aquele que decora a regra. Eu estava até comentando com os amigos ontem. Você imagina o seguinte, o cara avança o sinal. Aí o policial vê o cara avançar o sinal. Aí ele fala, não, estou aqui com uma pessoa passando mal, estou levando para o hospital, o cara está morrendo aqui. Para aí, encosta, vou te multar. Você está vendo que o cara está morrendo aqui do lado, não. O que o guarda faz numa hora dessa, o policial? Ele fala, não, está vendo que a pessoa está passando mal, ele abre uma exceção e deixa levar o homem para... Você coloca na viatura. Coloca até na viatura, se tiver de moto, ele vai abrindo um caminho, né? Porque ele não pode ser um Zé Regrinha, ele tem que ter a sensibilidade do momento, do que está acontecendo, para ajudar a solucionar, a resolver o problema do cidadão. A mesma coisa acontece no futebol. Você tem que entender certas situações. Quando, no VAR, a gente ouve a gravação dizendo, por exemplo, que houve falta no Wesley do Inter, no jogo do Cruzeiro, para mim aquilo é o total desconhecimento do que é um jogo de futebol. Contato entre outros atletas. Quando alguém afirma que foi pênalti para o Palmeiras contra o Sport, quando se vê claramente a bola sendo tocada antes do contato entre os dois atletas, para mim é aquele desconhecimento do que não sabe o que é. Então não adianta ficar decorando a regra. Bota nessa linha de aula lá do professor Raimundo, né? Aí bota lá o quadro lá, a lousa, como diz aqui em São Paulo, e fica lá. Vamos lá. Impedimento. Impedimento é quando o jogador... Blá, 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 blá. Agora vamos lá. Lateral. Agora... Pô, peraí. Como é que você bate lateral, né? Vai ensinar tudo, beabá? Não adianta, os caras não sabem qual é a dinâmica do jogo, gente. Eles não conseguem diferenciar. Os erros são muito parecidos assim, nesse aspecto. E eles têm convicção do que estão marcando, porque na visão deles, que é totalmente distorcida do que é um jogo de futebol, aquilo é falta, aquilo é pênalti. O próprio primeiro pênalti do Palmeiras, eu duvido que ele seja marcado na Premier League, na Bundesliga, na Ligue 1, ou em La Liga na Espanha. Nossa, bola na área, o jogador cai, a pênalti. Cara, não é porque é o Palmeiras, não. Amanhã vai ser para o Flamengo, para o Corinthians, para outro. É geral. Não estou aqui colocando isso em cima de um clube especificamente. Falamos do Palmeiras porque aconteceu agora 2 vezes, né? Houve contra São Paulo e houve agora. Então, evidentemente, isso não tem como ser ignorado, né? Mas amanhã vai ser, nessa rodada mesmo próxima, pode ser que seja um outro clube grande importante, que seja ou um clube pequeno. Eventualmente, às vezes acontece, né? Do pequeno também ser beneficiado. Não é muito comum, mas acontece, né? E o detalhe, esse mesmo árbitro, no ano passado, ele apitou 2 pênaltis muito questionáveis no jogo. Palmeiras 2, Atlético Mineiro 1. Foi em Campinas esse jogo, Campeonato Brasileiro. Aí você vê que é polêmico quando vira discussão. Por exemplo, eu me lembro que o UOL fez uma matéria depois desse jogo, ouvindo alguns ex-árbitros para saber o que eles acharam, se foi pênalti ou não foi pênalti, no primeiro ou no segundo. Ah, um foi, não foi, foram os dois, só foi um, foi o primeiro, foi o segundo, tem aquela discussão. O mesmo árbitro e o Palmeiras. O que significa? Esse árbitro já tem um desgaste, né, de ter marcado pênaltis polêmicos a favor de determinado clube. Aí ele volta em pouco tempo a apitar. Acho que até na escala eles não têm esse cuidado de evitar que há um desgaste. Que acontece, claro que tem um desgaste, né? Agora, por que ele marca? Porque ele quer marcar? Porque ele gosta... Não, nada disso. Não tem nada a ver com o Palmeiras. É porque para ele aquilo é pênalti. Na visão dele, esse contato natural do jogo é pênalti. Se ele fosse apitar um jogo do campeonato inglês, os caras iam ficar estarrecidos. E falar, como esse cara... Domingo foi outra coisa também que eu já tenho notado. Vitória e Flamengo. O Flamengo joga pressionando muito no campo de ataque. Então, para roubar a bola. Quando você tenta fazer o desarme, você faz o quê? Você dá o bote, você tem um contato físico. O que faziam os jogadores do Vitória? Parecia uma coisa muito bem programada e deliberada. O Bruno está concordando com a cabeça que ele percebeu também. Acontece quase todo jogo isso, né? Aí. Domingo foi demais. Assim, qualquer contato que tinha, o jogador do Flamengo vinha tentar o desarme e o jogador do Vitória está no campo de defesa. Eu não posso perder a bola aqui. Se eu perder a bola aqui, os caras vão criar um ataque e pode fazer um gol. O que o cara faz? Encostou, opa, já dobra o joelho. O que fazia o árbitro? Falta. Então, tem esse recurso também. Isso prejudica o futebol. Porque a gente quer aqui um jogo mais disputado,
um jogo mais agressivo no sentido de querer a bola, de atacar, de agredir. Esse time está tentando fazer isso. O Filipe Luís fala isso o tempo todo. E o time dele faz isso. E faz até bem. É uma das virtudes do time. Mas várias vezes faltas que não são faltas são marcadas. Um bom árbitro ali faria o seguinte: na primeira que o cara dobrou o joelho, não marca, vai reclamar. Não adianta ficar se jogando que eu não vou marcar falta. Sai jogando, dá seu jeito, dá um chutão. Esse problema seu, não é meu, eu sou o árbitro. Eu não vou marcar falta que não é porque você... É um recurso. Quer dizer, uma novidade até, que é uma coisa mais recente. Pode observar, qualquer time que pressiona a saída de bola, o adversário está em dificuldade, ele não vai dar o chutão, nem vai ter a qualidade de trocar passe, sair da pressão, superar a primeira linha e progredir no ataque. Ele faz o quê? Ele forja uma falta. Normalmente ele vira de costas, deixa o cara encostar. O cara encostar e dobra o joelho. Aí ele cai, o árbitro marca. E aí o que adianta? O que acontece? Quem sai perdendo? O futebol. Mas aí qual é a vantagem para o árbitro aí? Ele apita para si, o árbitro. Porque se por acaso ele não marca a falta que o cara pediu e sai o gol, aí o VAR vai mandar olhar e ele vai ter que ter muita coragem e falar: não, eu não marquei, não vou marcar porque não foi nada. E aí nós vamos aqui discutir, vai ter muita gente discutindo que foi falta. Aí é o papel também, né, de quem é formador de opinião. E vão dizer que foi falta. Alguém vai dizer que foi falta. Algum ex-árbitro, porque tem a mesma cultura e hoje comenta, vai dizer que foi falta. E a gente fica nesse círculo vicioso. Se é o zagueiro no atacante, o mesmo movimento não dá falta, porque isso. Aí é tranquilo, não é risco de gol. Exato, porque ele está no campo de defesa. Então, assim, é um recurso e os times vão usar isso cada vez mais. Agora, será que essa comissão de arbitragem, os personagens que lá estão, essa nova comissão, vão mudar essa mentalidade? Não vão mudar, porque eles também apitavam esse futebol que é praticado no Brasil. Então não adianta. E não adianta trazer o Pitana, um argentino ou outro aí para... Não adianta. Você tem que trazer uma pessoa que fica aqui, que tem uma outra mentalidade do jogo, que tenha realmente poderes para meio que reeducar todo mundo. E na base, assim, ó, não aí, o jogo como de domingo, o árbitro tinha que ser chamado a atenção. Pega o vídeo e fala: olha aqui, ó, isso aqui não foi falta, isso não foi falta, isso não foi. Você marcou várias faltas que não foram. Você picotou o jogo. E aí? Eu vou dar um exemplo só desse tipo de lance que o Mauro falou. É um lance que, assim, se você exagerar um pouco, ele poderia ter mudado o campeão da Libertadores na pré-Libertadores. Botafogo e Bragantino. Em Bragança, jogo de volta, pré-Libertadores. O Botafogo tinha a vantagem de um gol no Rio e acho que estava 1-0 para o Bragantino. Ou depois, o jogo empatou em Bragança, mas o gol do Botafogo, o jogo foi 1-1, ele sai numa pressão dessas. O jogador Bragantino se enrola ali perto da linha de fundo, pelo lado, ele vira de costas, o jogador do Botafogo encosta, ele cai. O juiz, que não era brasileiro, não lembro quem era, mas não era brasileiro, eu até comentei esse jogo aqui, ele não deu a falta. Aí o jogador do Botafogo rouba a bola, cruza para trás, o outro faz o gol. Esse gol classificou o Botafogo. Se o jogo termina 1-0 o Bragantino, era pênalti. E o Botafogo passa dessa pré e depois é campeão lá no fundo. Então, assim, esse tipo de lance, exagerando, claro que muita coisa aconteceu depois disso, poderia ter tirado o campeão da Libertadores na pré-Libertadores, num lance desse aí, que o zagueiro forçou e estava pressionado e esperou encostar e caiu. Só que o árbitro não era brasileiro, não deu a falta. E essa característica que alguns times apresentam, de tentar tomar bola no campo de ataque, de pressionar, de tentar atacar, isso talvez o que de mais saudável tenha surgido nos últimos tempos, porque nós vivemos aqui uma era que ficou um pouco para trás, mas tem muitos resquícios. Eu me lembro muito de um jogo Palmeiras e São Paulo no Pacaembu, que as 3 ou 4 vezes era o time do Felipão e o time, acho que era do Wagner Mancini, se não falha a memória, Palmeiras e São Paulo, acho que era isso. O goleiro de um dos dois times dá um chutão, porque a ideia era chuto lá para frente para brigar pela bola lá no campo de ataque. Mas aí esticava muito a bola ia para o outro goleiro. O outro goleiro pegava e devolvia a bola com a mesma intenção, mesmo objetivo. Aí a bola passava e tudo ia para o outro goleiro. Isso ficou umas 4, 5 vezes. Eu fiquei: gente, olha esse jogo, nenhum time sai jogando, nenhum time troca 3 passes, os caras não conseguem construir uma jogada, é jogar a bola, rifar a bola, colocar no campo de ataque e tentar ganhar essa sobra. Se eu conseguir ganhar essa sobra, eu estou perto do gol, eu vou tentar o gol. Isso, gente, é futebol do século XIX. É quando algum inglês inventou o kick and rush. Você pega os livros que contam a história do futebol, e eles falam que no início, o que eles faziam? Vários jogadores na frente, a tática era isso, né? 2 caras atrás, bicuda, corre atrás e tenta fazer o gol. Até que um escocês percebeu o seguinte: se a gente trocar passe, a gente consegue chegar no ataque de forma organizada. E os escoceses foram os primeiros a trocar passe. Troca passe e tal. Criaram ali 2 escolas. E os ingleses ficaram durante muitos anos reféns do kick and rush, que é chuta e corre, chuta e corre. Isso só mudou para valer com a Premier League. Isso mudou já nos anos 70, 80, alguns times jogavam de outra forma. Você pegar o Liverpool, que dominou o futebol europeu em dado momento, não era só isso, tinha ótimos jogadores e tal. Mas isso muda mesmo com a Premier League. E hoje ninguém quer jogar assim. Poucos times vão jogar assim, um ou outro, com poucos recursos técnicos, time da 4ª divisão. Então, o Brasil, em alguns momentos, ele volta ao futebol primitivo. Isso no século XXI. Porque é mais fácil.
você treinar um time para dar chutão, ganhar uma, bota um grandão na frente lá, faz um pivô, do que trocar passe. Aí quando os times começam, eu falei, não, eu vou sair jogando, que é a saidinha, né? Que é necessária, desde que com responsabilidade, com parcimônia, sem exagero, né? Sem correr riscos desnecessários. Mas é difícil treinar um time para sair jogando. É muito mais difícil sair da pressão tabelando do que dando chutão. E hoje você tem uma mentalidade no Brasil, está muito claro, de vários treinadores, vários times, e torcedores também. O cara não quer só o chutão. Porque ele sabe que o chutão é devolver a bola e o adversário, se for melhor, ele vai atacar de novo e vai continuar batendo no muro até a bola entrar no gol. Aí você tem os times que marcam pressão no campo de adversário. Isso obriga o adversário a saber sair jogando. Isso melhora a qualidade do jogo. É assim que se joga no futebol de alto nível, na Europa, por exemplo, os grandes times. Hoje tem Arsenal e Real Madrid. A gente vai ver isso em alguns momentos, por exemplo. Inter e Bayern também, né? Isso. Você vai ver esse tipo de situação. E aqui isso vai ficando, não diria inviável, mas mais difícil, porque o árbitro cai na armadilha das faltinhas que não são faltas. Agora, como é que vai mudar isso com essa turminha que está lá na CBF, na comissão? Ele não tem mentalidade para isso. Tudo isso que eu estou falando para eles não entendem. Não entendem. Estou falando, sei lá, grego, né? Como diriam os antigos. Não entendem nada, não sabem o que é isso. Tenho certeza que você está acompanhando, consegue entender, mas eles não entendem que a cultura deles, se dá para chamar de cultura do futebol, é algo totalmente distorcido do que é a realidade do jogo. Sobre a reportagem da revista Piauí, sobre a CBF, além da falta de investimento na arbitragem, 2 dados chamam a atenção. 110 árbitros foram afastados no ano passado. No ano anterior, 40, então esse número subiu no ano passado, a quantidade de árbitros afastados. E a reportagem também destaca que o treinamento da arbitragem se deve e é exclusivo das federações. As federações que formam os árbitros. Então, são várias interpretações diferentes, são critérios diferentes. Cada federação tem um jeito de treinar o árbitro e, por isso, a gente vê no Campeonato Brasileiro, talvez, essa falta de critério tão gigante, absurda, e qualquer contato é marcado. Tem isso, o Flávio citou os toques no braço, na mão. Antes, qualquer coisa era toque na mão, era pênalti, era falta, se marcava de tudo. Não queriam saber se era intencional ou não. Aí, demorou até para eles conseguirem entender. E agora tem isso que o Mauro citou, que é a intensidade do contato. Porque está se marcando qualquer contato. Não importa a intensidade. A gente viu isso agora no jogo Sport Palmeiras. A gente viu também em Sport São Paulo, aqui no Morumbi, porque eu não achei que foi para tudo aquilo o pênalti do Luciano. Achei que não foi o contato suficiente para derrubar o jogador do São Paulo. E os jogadores já estão percebendo isso, porque o que tem de pênalti sendo cavado no futebol brasileiro é impressionante. Até o fotógrafo do Hulk, eu mandei para o Kaique Lima aqui na coordenação do Bate-Pronto, ele filmou um lance que há o contato no Hulk, mas não foi pênalti. Não foi pênalti. E ele postou nas redes sociais para tentar dar essa interpretação de que tinha sido pênalti. Falei aqui do Luciano, falei do Veiga, teve o lance do Vitor Roque também. Os jogadores já entenderam que a arbitragem está marcando qualquer tipo de contato na área e vão se aproveitar dessa fragilidade da arbitragem. É esse o lance do Hulk, que o fotógrafo dele publicou nas redes sociais, eu vi no Twitter. Tem o contato, mas não foi pênalti, gente. Tem o contato, mas não foi pênalti. Mas como a arbitragem está marcando qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de contato na área... até dando os créditos aqui, Gledson Paraíba, o nome do fotógrafo, né? Publicou isso. Depois, até pelo que me falaram, ele apagou o post. Vergonha pedir pênalti nisso aí, gente. Não dá. Assim, mas como tem a falta de critério no futebol brasileiro, então ele se achou no direito. E o Hulk já joga no clube dos mais chorões, que é o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro, tradicionalmente, é um dos mais chorões. Nada, não achei nada. Mas como qualquer contato agora é marcado... Mas o VAR... eles são tão... falta tanto inteligência a eles, que naquele lance do Vitor Roque, eu ia colocar aqui com relação ao São Paulo, né? Aquele do lance do Vitor Roque, e aí vale a mesma interpretação. Eles mostraram, né, a interpretação, eles partem do contato do Vitor Roque com a perna Arboleda. Então, aí há um momento... Quando o Vitor Roque se joga em cima do Arboleda, é óbvio que é um momento que as pernas se chocam. E aí o VAR parte desse momento. Houve um choque. É claro que houve um choque. O Vitor Roque se chocou, se atirou e disse, olha. Aí ele pega a parte daí, ó. Olha, tá vendo? Tá fazendo uma alavanca. Mas que alavanca? A gente tá vendo aí no VAR, ó. O contato. Eles falam assim, ó, esse é o contato. Olha de onde eles partiram. Claro que é o contato. O cara, se eu me jogar em cima do Pedro, em algum momento nossos corpos... Aí, ó. Ele parte daí, ó.
Claro que houve contato, óbvio. O Vitor Roque se joga em cima do Arboleda e a bola bate nele. Mas ele largou, ele abdica, ele se joga. Por isso que eu falo que falta a malícia, falta a dinâmica do jogo. Aí o VAR, o gênio do VAR, ele olha e vai assim, é óbvio que houve contato. Claro, o Vitor Roque jogou em cima do Arboleda e em algum momento eles batem, né? Aí, é claro que houve contato. Olha como eles são incompetentes, como eles não entendem o que é o jogo de futebol. Se eu me jogar em cima de você, Pedro, eu me joguei em cima de você, em algum momento os nossos corpos vão se encontrar. Aí vai dizer que você me derrubou. Não, eu me joguei em cima de você. É isso que eles só estão lá para isso. Senão é o que disse o Mauro, não precisa nem isso. Não, encostou, o outro é falta. Então não precisa, só serve para isso, só para fazer essa interpretação. E eles não conseguem, eles não têm inteligência suficiente para isso. Por isso que eu falei até no início que é uma coisa mais cultural do que técnica, assim, que o Mauro usou bem a expressão do Zé Regrinhas. Eles sabem as regras. Sim. Então você não adianta, você vai botar lá nesse afastamento o Bruno Arleu de Araújo, o Marcelo de Lima Henrique e passar os slides com a regra do jogo de novo. Eles sabem as regras do jogo. Essa questão meio cultural de que tudo tem que ser marcado, o árbitro tem que participar o tempo inteiro, o árbitro tem que ser protagonista, aí ele marca qualquer coisa. Encosta é falta, aí a questão do medo, que também é cultural, que aí entra no exemplo que o Mauro deu da marcação pressão. Então, o cara marcou pressão, você pode roubar a bola e sair na cara do gol, que você está marcando ali o zagueiro lá na área. Só que, mas aí o zagueiro vai cair, se eu não der a falta, vão reclamar de mim. Assim, os caras têm medo de tomar posição. Apito nervoso. O tempo inteiro. Você tem que... A orientação devia ser, apita, esquece... Faz as pessoas esquecerem que você está aí, cara. Apita menos que você puder aí. Porque esse lance, por exemplo, do Veiga, se ele não dá o pênalti, ninguém ia reclamar de pênalti disso aí. Então, assim, era um lance que o cara não precisa apitar, não aconteceu, só que o cara ele quer buscar um detalhezinho, o contato, e tem contato o tempo inteiro no jogo de futebol. Então, é uma coisa mais cultural do que falta de conhecimento da regra, né? É de entender mesmo como o jogo funciona e de querer o tempo inteiro estar ali apitando, o tempo inteiro mostrando que está ali, e principalmente o medo dos comentários, o medo da repercussão. Então o cara ele quer o tempo inteiro participar e principalmente matar lances em que a defesa é ameaçada. Então é uma coisa muito mais cultural, por isso que eu acho que não adianta muita coisa. Mesmo se trouxer vamos colocar um estrangeiro para comandar a arbitragem brasileira. Já tem. Na Federação Paulista tem, é o Patrício Lostor. A CBF criou um comitê consultivo internacional. A CBF. Que os caras fazem, sei lá, uma reunião por Zoom. Lá entra o Nicola Risoli da Itália, o Néstor Pitana da Argentina, nem o Sandro Meirahit está aqui, ele está nos Estados Unidos, que também faz parte da comissão. Aí eles veem os lances, isso aqui foi, isso aqui não foi, né? É uma coisa assim que não adianta nada. Mas vamos colocar um aqui, pega o Pierluigi Collina, que comanda até na FIFA. Olha, ele agora é o Pierluigi Collina que comanda a arbitragem na CBF. Ele pode até passar essas coisas, mas quem vai estar ali é o ser humano, e é um ser humano com medo, é um ser humano que foi treinado a vida inteira para apitar qualquer contato, para intervir no jogo o tempo inteiro. Como é que você vai tirar isso tudo do cara? Eu lembro sempre, nada contra a pessoa, mas até dentro dessa cultura, quando o Arnaldo César Coelho comentava jogos na TV Globo, né, como comentarista de arbitragem, ele falava, jogo duro, principalmente semifinal de Libertadores, eu lembro aqueles Palmeiras e Corinthians, 99, 2000, jogo quente. Ele falava, nos primeiros minutos tem que marcar qualquer coisa para o jogo não esquentar. Sim, colocando o árbitro como protagonista, né? Se o jogo esquentar porque esquentou, tem que esquentar, não é? Mas a visão que ele tinha, que é a visão que os árbitros têm, era essa, não. O jogo, a preocupação é o jogo não esquentar para não complicar o trabalho do árbitro, sendo que o árbitro é coadjuvante, assim. Não importa se vai complicar ou não o trabalho do árbitro, o que as pessoas querem ver é o jogo. É um Palmeiras e Corinthians, não se facilitou a vida do árbitro ou não facilitou, mas eu cito o Arnaldo e nada com ele, para mostrar que é uma coisa cultural entre os árbitros, né? E ele foi o primeiro árbitro a comentar na TV, né? Então acabou ficando mais exposto para todo mundo como que é essa cultura entre eles ali do protagonismo do árbitro, da preocupação em facilitar o trabalho do árbitro e não deixar o jogo rolar. Não, e o VAR, eu detesto o VAR, eu já falei, eu babo com o VAR no Brasil.
Detesto. Acho que foi péssimo pro futebol brasileiro. Porque entrou essa cultura multiplicada por 2. Aí tem um querendo aparecer lá e o outro querendo aparecer lá atrás. Os dois querem ser protagonistas. E aí tem um bando, todo mundo mamando nessas tetas, todo mundo quer interferir. Aí o AVAR quer meter o bedelho no assessor do VAR, que olha o VAR. E fica esse monte de gente enchendo o saco, dando palpite e atrapalhando o jogo. Eles atrapalham. Se você olhar o VAR, ele muito mais atrapalha do que ajuda. Mas muito mais. Ele pode ter ajudado no lance outro? Pode. Mas ele muito mais atrapalha do que ele ajuda. Ele interfere, ele enche o saco, ele atrasa, ele fica fazendo aquela volta e aquela checagem, demora, perde um tempão. O gol, não ficou aquele gol, sai o gol, o cara fica esperando pra ver se foi gol mesmo. Sabe? Horrível. E intervencionista. Caras querendo aparecer. Terrível. Pra mim, o VAR no Brasil é um horror. E assim, o Bruno falou desse choque cultural que a gente acompanha. O Mauro César transmitiu por muitos anos o campeonato inglês, a Premier League, e o torcedor brasileiro acostumado aqui com o nosso futebol e com a nossa arbitragem, qualquer contato é falta, o apito nervoso. Quando liga a televisão para assistir a Premier League, Mauro, tem aquele choque, né? Porque ele pensa também que vai ser tudo falta. E na Premier League, dependendo, às vezes o jogador dá uma voadora no outro, o árbitro manda seguir, segue o jogo. E tem esse choque cultural também quando a gente pega aí, pelo menos para mim, a principal liga de futebol do planeta, que é a Premier League. É outro jogo por isso também, né? Isso, assim, o papel do árbitro, o árbitro é um coadjuvante, né? Isso é muito importante frisar. Aqui no Brasil até se dá a ele uma relevância muito grande. Uma das razões são as transmissões de televisão. A Globo começou com essa situação, que gerou esse problema, e ela agora parou com isso, mas os outros continuam. Se você pegar, por exemplo, eu gosto muito do Salvio, tá? Para mim ele é o melhor, talvez, fazendo esse trabalho. Mas a quantidade de intervenções do Salvio num jogo na TV Record é insuportável. Não dá por causa do Salvio, ele é muito bom. Mas muitas vezes você fica acionando o tema arbitragem. O árbitro é um coadjuvante. Marcou bem essa falta? Essa falta é para marcar? Não interessa, ele tem que entrar quando for uma coisa realmente importante. Eu lembro quando eu trabalhava lá na ESPN e o Salvo chegou, eu fiquei preocupado. Falei, vai começar aqui a mesma coisa. Vai ser igual na Globo. Toda hora tem que ficar perguntando. Aí eu fui no Arnaldo Ribeiro, que era o chefe da conferência. Arnaldo, vem cá. Vai ser como aqui, igual na Globo lá? Porque eu vou dar minha opinião, cara. Se eu achar que não foi pênalti, vou dizer que não foi pênalti. Não vou ficar esperando bacana falar, não, cara. Eu não conheci o Salvio pessoalmente. Quando eu conheci, me amarrei. O cara é legal pra caramba, gente boa, sabe lidar com o contraditório. Ia pro estúdio, debatia com a gente falava, todo mundo discordava dele e ele mantinha a classe e tudo. Ele é um cara ótimo, gosto muito dele por isso. Também não é dono da razão ali, ele coloca o ponto de vista dele, a visão do árbitro, mas admite a discussão, porque o futebol tem a discussão por conta do subjetivo, né? Aí o Arnaldo falou assim, não, fica tranquilo que ele vai entrar só quando for necessário. Teve um jogo lá da Premier League, fui eu, ele, o Paulo Andrade e ele. O Paulo Andrade narrando, comentando e ele. E realmente, ele estava ali para entrar se houvesse algum lance que chamasse. Hoje já mudou, entra toda hora. Aí às vezes o comentarista de arbitragem faz um comentário, sem sacanagem, de 1 minuto. 1 minuto. O Marco fez vamos ver quanto tempo vai ficar falando. 1 minuto. Alguns são mais concisos. A Nadine Bastos, que é mais objetiva. O Gaciba, eu acho que é mais. Mas tem uns que 1 minuto falando. Gente, o árbitro é um coadjuvante. Ele não interessa. Ninguém, olha, atenção, Premier League domingo. Arsenal e Liverpool. Aí alguém destaca ali o nome do árbitro. Quem vai apitar? Não. É o Salah, né? É o Gabriel Jesus, se não tiver machucado. Sim. São jogadores dos dois times, Martinelli, né? É o Saka, enfim, é o McAllister. São jogadores que vão ser citados. O Alisson vai jogar na chamada. Já viu chamada chamando o árbitro? A transmissão não chama a arbitragem. Já pensou? Daqui a pouco façam isso aqui. Quando acaba o primeiro tempo, a Premier League, principalmente, ela mostra o cara protagonista, o cara que fez o gol, o goleiro que falhou, o goleiro. Aqui eles mostram o árbitro. Isso. Pode ver, põe lá pro árbitro, e aí ele espera a bola chegar no momento certo, ele levanta a bola e faz um gesto. Por que eles fazem isso? E os bandeirinhas que ficam que nem sapo, eles ficam assim, pulando assim. Pode ver, só aqui faz isso. Mas é verdade. Repara, eles ficam de cata-cavaco e ficam. Mas que é isso aí, pô? Onde existe isso, gente? Interpretação. E aí marca assim. Não tem nada disso. É só acabou. Aí a própria Federação Paulista criou lá um merchan em cima lá do cara coroa. Tudo isso vai dando um protagonismo que eles não têm. E quando o cara vai ser árbitro, ele sabe que ele não vai ser protagonista. Ou ele vai ser jogador bom, ou então ele vai ser um coadjuvante. O árbitro é o cara que está ali para mediar o jogo, para apitar o jogo, para fazer o jogo prosseguir. E eu acho que a mídia erra muito nisso, porque, assim, a gente brinca e tudo, mas é sério. É muito tempo falando de arbitragem. Desde uma transmissão, na minha visão, a minha transmissão ideal, como telespectador, tá?
eu estou assistindo o jogo, tem um comentarista de arbitragem, ok, mas ele entra pontualmente. Por exemplo, domingo, houve esse pênalti, ele tem que entrar para falar. Por que não expulsou o Lianco, né? No lance que gerou a revolta, até pertinente do Zubeldia, mas passou do ponto. Na reclamação, acabou sendo expulso. Invadiu o campo, essa coisa toda. Tem que ser expulso por isso. Tudo bem, são lances capitais, lances importantes no jogo. Mas não é assim que funciona. Sabe, são várias e várias intervenções. A culpa não é nem dos ex-árbitros, não estou aqui a criticá-los. A culpa é de quem cria esse sistema, do executivo lá da televisão, que bota o cara para falar o tempo todo. Então, por que faz a chamada, então? Fica aqui a sugestão. Faz domingo, né? Vamos imaginar, domingo, qual é o jogo domingo? Como foi domingo passado agora? Teve lá no Sul. Qual foi o jogo? Não, sábado, o jogo de sábado. Corinthians e Vasco. Arbitragem Anderson Daronco. O Daronco enche a tela, literalmente, assim, né? Põe lá o Daronco. Faz a chamada assim. Vê se o público vai gostar. Anderson Daronco, né? Grandão lá e tal, Daronco fortão, bombado e tal. Rafael Trace apita nesse domingo Palmeiras e Corinthians, né? Por exemplo. Ou outro lá. Agora Bruno Arleu apita coletiva. Vasco e Flamengo. Que maravilha. Bruno Arleu, até sonoro, né? Bruno Arleu apita. Faz a chamada com eles. Então, aqui no Brasil se dá muito protagonismo aos árbitros que são coadjuvantes. Eles não merecem esse destaque porque não é o papel deles. Nada pessoal, nada contra, não merece. E tudo isso colabora. Aí é o que o Flávio falou. Aí o cara sabe, a câmera está nele, eles são performáticos, ficam ali querendo, né, chamar a atenção. Quando eles têm que ser discretos, o mais discreto possível. Com certeza. Agora, na coletiva da final do Campeonato Paulista, e já aconteceu isso mais de uma vez, eles colocaram o Ramon Dias, o Abel Ferreira, o Everton do Palmeiras, Romero e os árbitros das duas finais. Ficou todo mundo junto. Só que os protagonistas são os jogadores e os técnicos. E não tinha jogador, mas mesmo o técnico não pode ser protagonista. E aí, às vezes, tem uma interação ali do técnico com o árbitro. Aí depois tem que decidir em campo, fazer alguma marcação. Os caras falam, ó lá, eles estavam brincando lá, trocaram uma interação lá na coletiva. Ali tinha que ser, se fosse uma coisa séria, tinha que ser, o Depay e o Estevão. Né? Sim. O Rafael Veiga e o Garro. Jogador. Esses são os caras, pô. Não é técnico, não é árbitro, não é nada. Quem joga bola é o jogador. Os grandes treinadores sempre falaram isso. Quem joga bola é o jogador. O cara vai. O Muricy fala muito bem isso. Ele falou, eu tenho 20% no máximo da vitória e 20% no máximo da derrota. A derrota eu assumo, a vitória não, porque... E tinha até o Luxemburgo, que não é dos mais humildes, mas quando ganha campeonato ele vai embora. Repara, ele foge, ele fala, quem ganha jogo é jogador. Claro que o técnico tem um papel importante, tal, o árbitro não tem importância nenhuma, não devia nem citar o nome. Houve uma época maravilhosa aqui, que o Vanderlei Nogueira, ele era um que ele falava que era um absurdo, era o representante. Então ele botava lá, semana da vacinação, representa da Federação Paulista de Futebol, Zé Gotinha. E os representantes ficavam bravos. Ele metia, sabe? Ele fazia isso. É isso. Todo mundo devia ser o Zé Gotinha, o não sei o quê. O tema da semana. Quem apita é Donald Trump. Tema da semana, inclusive interno também, né? Inclusive interno, isso que era pior. Quando era interno tinha palavrão, mas era sensacional. Podia fazer isso com os árbitros também, porque não tem importância nenhuma mesmo. Nenhuma. Eles lembram o cantor mascarado do Silvio Santos? Devia fazer isso com os árbitros. O cara pita muito com saco na cabeça, com o negócio, só os olhos pra ver. Porque ninguém quer saber quem é o cara. Você foi muito feliz apresentando o Daronco, que ele aparece lá. Que nem lutador de boxe, pô. Não, põe os caras, tira a cara deles, não interessa. Deram um microfone para os árbitros, que agora podem se comunicar com o estádio, tem tudo isso também. Eles não têm a menor importância. O Rafael Porcari, a formação de árbitros é sim feita pelas federações, mas a CBF, IDEM, Conmebol e FIFA fazem pré-temporada de pelo menos uma semana a fim de uniformizar ou tentar uniformizar os critérios. Nesse ano a CBF não fez, então aqui a informação do Rafael Porcari. Agora, só para não parecer que a gente só está criticando, então uma sugestão, para até recortar essa parte, sugestão para a comissão de arbitragem da CBF. Traga alguém de fora, alguém lá da Itália, da Inglaterra, da Alemanha, da França. Eu gosto sempre de citar a França, que no campeonato francês o couro come é ótimo. Pau canta e ninguém vê, o jogo segue. Faz um pupurri de lances disputados que não são falta do futebol internacional. Pode pegar da Ásia, de onde for. Mostra para os caras, é isso aqui é o futebol. E pega esses lances das faltinhas, isso aqui não é futebol. A partir de agora vai ser assim. Porque mesmo vocês que fazem parte da comissão de arbitragem hoje, mesmo tendo sido árbitros também intervencionistas, marcadores de muitas faltas que não são faltas, porque fazem parte dessa, entre aspas, cultura da arbitragem brasileira, vocês têm a oportunidade de se redimir, prestar um serviço ao nosso futebol, o futebol brasileiro. De que maneira?
mudando essa mentalidade. Traga um pouco do que é o futebol real aqui para a nossa realidade. E deixando isso bem claro, tem que ter lá uma entrevista, uma apresentação, olha, agora é assim, nós vamos mudar esse negócio, agora mudou. Teriam coragem de fazer isso? Seria fantástico. E seria surpreendente também, porque eu não espero isso de ninguém. Mas se acontecer, a gente vai elogiar e vai aplaudir. Mas há o que se fazer. Agora, fazer escolinha do professor Raimundo não vai adiantar nada. Tá? Vai levar os caras lá, vão ficar mostrando lá, e vão ficar decorando as regras, as recomendações. Agora mesmo, nesse jogo Corinthians e Palmeiras, a não expulsão do Félix Torres gerou uma discussão curiosa, porque na transmissão da Record, eu estava numa outra transmissão, em outro lugar, vi depois, mas aí teve essa polêmica, porque o Salvio disse na transmissão que a recomendação é, se disputar a bola, não toma o cartão. E o Félix Torres tenta disputar a bola. Só que ele dá um carrinho por trás no Vitor Roque. Carrinho por trás é cartão. Então não importa se disputou a bola, ele deu um carrinho por trás. E ele não recebeu o cartão. Então, assim, até as recomendações geram interpretação. A do Salvio é uma, a minha é totalmente diferente. Vem cá, tudo bem, se ele disputa a bola sem dar o carrinho por trás, ele não leva o cartão, perfeito. Que é a dupla punição, pênalti e o cartão amarelo, que seria o vermelho. Mas ele dá um carrinho por trás. O carrinho por trás, se fosse no meio campo... É pela violência. É pela violência. Você tem que tirar o cartão. Amarelo, pelo menos. Se não vermelho, é amarelo. Já tinha um amarelo, que ele tomou... Me lembro bem. Com 18 minutos de jogo, o cara tomou o cartão amarelo. Aí o jogo recomeça, o Corinthians tolamente não o substitui. O primeiro lance, ele faz outra. Aí toma o cartão vermelho. Não teve jeito, porque o cara estava fazendo tudo para ser expulso. Então, por que não expulsou? Aí gera essa discussão. Aí não adianta ir para lá e discutir a regrinha se não entender que a questão é a intensidade da falta. A falta foi dura, é uma falta de cartão. Então, olha só como é que são as coisas. Eles dão as faltinhas, que a gente citou aqui, de Vitória e Flamengo, mas não dão o cartão do Lianco, não dão o cartão do Félix Torres. O negócio do Lianco domingo foi ridículo. Foi. E o primeiro cartão que o Lianco tomou, momento Felipe Melo ali, que é seu valentão, tá até com uma barbicha, né? Ele empurra o Ferreirinha do nada. E o Ferreirinha tomou o cartão porque foi empurrado. Por que o Ferreirinha tomou aquele cartão? Sério? Alguém conseguiu entender? Eu não entendi. Ele estava ali enchendo o saco para demorar a fazer a cobrança, mas não foi para tomar cartão. Aí quando ele toma o cartão, eu falei, por que o cartão para esse rapaz? Não fez nada ali. Em suma, assim, os critérios não existem e eu acho que a maneira de mudar isso seria trazer uma mentalidade de fora, que é a mentalidade do jogo de futebol, o que é de fato o jogo de futebol. Esse exemplo que o Bruno citou é ótimo. Que é um jogo de 2 times brasileiros, mas é um árbitro de fora, mudava o curso da história de repente. Anula o gol, vai para os pênaltis, o Bragantino ganhava, o Botafogo não seria campeão. Olha que loucura isso, né? Como as coisas nos detalhes podem ter o seu caminho modificado.